Saúde a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Grandioso Deus e eterno Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, não há outro Deus além de Ti. Deus, que nesta hora, todos nós, Deus, possamos esquecer da hora, Deus. Esquecer que há um relógio, Senhor. E que possamos ficar voltados totalmente, toda a atenção à Tua santa palavra. Que nós venhamos esquecer do fim desse culto, mas focarmos totalmente no que o Senhor quer nos falar. Abra o nosso coração para receber a Tua santa e inerrante palavra, Deus. Que nós possamos sair daqui hoje mais sábios do que nós entramos mesmo. Que o Teu Espírito nos ensina o caminho da salvação. Deus, fala conosco dessa noite, meu Pai, como o Senhor tem falado. Continua falando a nossos ouvidos, meu Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória e todo poder seja dado àquele que reina eternamente. Amém. Amém, meus amados. Mais uma vez, eu sou da igreja com a graça e paz do Senhor. Quero dizer que é um privilégio estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus. Quero agradecer a igreja por vir ao culto. E agradecer os irmãos também que nos assistem pelo YouTube. Amém? Tem sido uma bênção em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar sequência à exposição bíblica no livro de 2 Timóteo, no capítulo número 2, no seu versículo de número 6, 7 em diante. Amém? 7 em diante. No culto passado, nós vimos sobre a fortificação na graça que é em Cristo Jesus. Vimos também para confiar a palavra de Deus a homens fiéis. Vimos que Paulo deu exemplo do lavrador, do soldado, do atleta e de um lavrador. Amém? E hoje nós vamos dar sequência. Mas antes da sequência, eu quero dizer que esse evangelho que você segue, que eu sigo, é o evangelho louco para o mundo. Porque é um evangelho que a soma de 2 peixes com 5 pãozinhos dá 5.000. Não é? Para o mundo isso é uma grande loucura. Então esse é o evangelho que você e eu seguimos. E esse é o evangelho salvador. É o evangelho de milagre. Não qualquer palavra. É um evangelho verdadeiro. Aonde que um simples menino levou 2 pães, 2 peixes, 5 pãozinhos. E o que aconteceu? 5.000 pessoas foram alimentadas. Essa é a soma do evangelho. Amém? Esse é o evangelho que nós devemos seguir. Esse é o evangelho da Santa Ceia do Senhor. Esse é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Que diz assim o versículo de número 7. Igualmente, 7. Pondera o que acabo de dizer. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pondera ou reflita naquilo que eu disse. Paulo falou a Timóteo, reflita naquilo que eu disse. Paulo acabou de explicar para nós vimos isso no culto passado, sobre 3 ilustrações da vida cristã. O soldado, não é? O atleta e um lavrador. E todos eles têm algo em comum. O que é? A perseverança. Todos eles têm algo em comum. O soldado, ele é treinado para a guerra, tanto para ir ou quanto para receber a guerra. O atleta, ele treina para vencer. E o lavrador tem que se empenhar para vir a colher o bom fruto e participar do primeiro fruto. Não foi isso que nós aprendemos no culto passado? Então Paulo fala assim, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Não é só numa coisa, aqui ou acolá. Deus fala através de Timóteo que, pois o Senhor, nosso Deus, lhe dará entendimento em tudo, Timóteo. Timóteo foi instruído a ver a importância da perseverança, amados. Assim como nós. Qual é a importância da perseverança? Nós temos tido isso, uma perseverança com a palavra de Deus. Muitas vezes nós precisamos ver que Deus tem nos dado o entendimento da palavra. Mas às vezes nós ficamos tão acanhados que achamos que nós não merecemos isso. Não, nós realmente é Deus que abre a nossa mente para receber a palavra.
É Ele que nos dá entendimento. E a Bíblia fala que se você não está tendo entendimento da palavra, peça a Ele que Ele dá. Ele dá, porque não tem por que não ter entendimento da palavra, não é verdade? Ele dá o entendimento. Então, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo, o que? Tudo que já foi dito. A Bíblia não foi feita só para os eruditos. A Bíblia não foi feita só para os eloquentes, não, a Bíblia foi feita para todos. A palavra de Deus está aberta para todos. Para todos. Para todos. Então, se você talvez não tenha tido o entendimento, peça para Deus que Ele vai te dar. De bom coração. De bom coração. Versículo do número 8. Lembre-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Lembre-se de quem? De Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho. Quem que é o centro da pregação? Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia. Jesus Cristo, desde Gênesis 1, Ele já é o centro. Até o Apocalipse, ou até o Amém, que é a última palavra da Bíblia, Ele é o centro de toda a palavra de Deus. Tudo foca em Cristo. Tudo foca na nossa salvação, na nossa união, comunhão com Ele. O caminho que nos leva ao céu é Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Porque às vezes Timóteo poderia ser que Timóteo esquecesse que Jesus Cristo era o centro de toda a pregação, como acontece muito, não é verdade? Muitas pregações já vistas por aí se fazem de tudo, mas não fala que Jesus Cristo é o centro de toda a pregação, não se fala que Jesus Cristo é ressuscitado entre os mortos, não se fala que Ele veio da geração de Davi. O que se fala é outra coisa, são cultos voltados para o homem, não cultos voltados para Deus. Então Paulo dá um lembrete, olha, todas as suas pregações, Timóteo, coloca Jesus Cristo no centro. Todas as nossas pregações, amados, nós temos que colocar Jesus Cristo no centro. Não importa quem é o autor do livro, se é Timóteo, se é Paulo, se é Pedro, Jesus Cristo sempre vai ser o centro. Não importa se é Isaías, se é Jeremias, se é Neemias, Jesus Cristo sempre vai ser o centro. Nós podemos falar de Davi, mas Jesus Cristo é o centro. Nós podemos falar de Paulo, mas Jesus Cristo é o centro. Sempre Ele é o centro. A sua palavra é o centro. Sempre vai ser o centro. E Ele é o que? Jesus Cristo é o descendente de Davi. Aqui Paulo está relatando a Timóteo, e nos relatando também, que Jesus Cristo veio da geração de Davi, que é 100% homem. Ele veio de uma geração que reina. Veio de uma geração que reina. Davi era um rei. Então ele veio da geração que reina. E Jesus veio para reinar, mas não para reinar só aqui, em toda a eternidade. O plano, Timóteo precisava manter o fato que Jesus Cristo, o Messias de Israel, que era descendente de Davi, ou seja, Jesus Cristo, o Messias de Israel, ele era o descendente de Davi. Sempre isso tem que ser o primeiro plano da pregação. Todos os esboços, todos os sermões, Jesus Cristo tem que ser o centro. Todas as oportunidades que nós temos, Jesus Cristo tem que ser o centro. Se você for falar do Evangelho para alguém, Jesus Cristo é o centro. Jamais é o presbítero Juliano. Jamais é o obreiro da casa do Senhor. Jesus Cristo é o centro. Sempre vai ser. Porque se não for assim, está totalmente errado. O homem não é o centro. Nunca vai ser. O homem, como digo sempre, nós dizemos sempre, ele é um canal de Deus. Assim como foi Paulo, assim como foi Timóteo e todos os outros autores que Deus ergueu. Quem ergueu? Deus. Então Jesus Cristo era o descendente de Davi. E o plano do resgate de Deus em Jesus Cristo
não começou quando Jesus Cristo nasceu em Belém. Começou antes disso. Começou antes disso. Não começou ali. Ali já estava cumprindo o plano, estava no meio do plano. Não começou antes disso. Toda a história ansiava pelo que Jesus faria para nos salvar. Não foi assim? Não é assim que está bem explícito no livro de Isaías? Não é assim que fala no livro de Isaías? Bem faladinho ali. E quanto tempo atrás foi escrito o livro de Isaías? Nós já estava falando de Jesus Cristo, da descendência de Davi. E ele foi o quê? Ressuscitado dos mortos, amados. Teve outras ressuscitações da Bíblia, não foi? Como do Lázaro. Mas a ressuscitação de Jesus Cristo, que nos ressuscitou para a salvação, só de Jesus. Agora, teve outro profeta que fez isso? Teve outro santo que fez isso? Qual o único que foi, igreja? Só Jesus Cristo. Não teve outro. Ele ressuscitou dentre os mortos. E ele ressuscitou para quê? Para a nossa salvação. Jesus Cristo ressuscitou para a nossa salvação. Ele foi ressuscitado para uma nova ordem. Jesus Cristo foi ressuscitado para uma nova ordem de vida, com um novo corpo, que embora já tinha baseado no Antigo Testamento, ele foi preparado para a glória da vida eterna. Nós temos que entender isso. A ressurreição de Jesus Cristo foi a prova de que, embora parecesse que ele morreu na cruz como um criminoso comum, ele realmente morreu como um homem sem pecado, dando a sua vida por amor e alto sacrifício para carregar a culpa de nossos pecados. Isso é motivo de glória, é motivo de nós sermos gratos a Ele. E diz assim na nota aqui, ó, a morte de Jesus na cruz foi o pagamento, mas a ressurreição foi o recibo, mostrando que o pagamento foi recebido como perfeito diante do Deus nosso Pai. Foi feito com perfeição. Amém? Então isso foi feito com perfeição. E a palavra diz assim: descendente de Davi, declara que ele era homem, ressuscitado dos mortos. Ou seja, Jesus Cristo também foi homem. Agora, quero chamar a sua atenção que o versículo diz assim também: conforme o meu evangelho. Já pararam para pensar nisso? Paulo está dizendo assim que isso é conforme o evangelho dele. Para muitos isso fica bem complicado, mas não é complicado, porque assim como o evangelho é de Paulo, o evangelho é seu, o evangelho é meu, o evangelho é nosso, no sentido que pertence a nós. O evangelho pertence a Paulo no sentido que ele pregou o evangelho, no sentido que nós pregamos ele para nós como a salvação. Por isso que ele é nosso evangelho. Não é assim que você fala do teu filho? Ele é meu filho, ele é minha esposa, ele é meu esposo. É a mesma coisa do evangelho, conjecturando. Ele é nosso evangelho. Então Paulo fala assim: o evangelho é o meu evangelho, aquele evangelho que eu estou seguindo, o evangelho que eu estou passando para você, Timóteo, o evangelho que nós estamos vendo, o evangelho que nós estamos seguindo. Esse é o nosso evangelho. Você tem que tomar posse disso. Não é assim? Isso é tomar posse do evangelho, no sentido que nós temos que acreditar nele. Nós temos que acreditar nele fielmente, sem dúvida alguma. Não podemos ter dúvida nenhuma desse evangelho, porque esse evangelho foi escrito para a nossa salvação. A Bíblia foi escrita para a nossa salvação. E isso é motivo de alegria nos nossos corações. Lembre-se do que significa a palavra evangelho. A palavra evangelho significa o quê? Boas novas. E para Paulo, as melhores boas novas não era sobre mais dinheiro, não é? Não era mais sobre mais amor para si mesmo, ou mais status, ou mais qualquer coisa. As boas novas para Paulo não era isso.
Tanto é que ele estava onde escrevendo essa carta? Preso. Muitos hoje usam o Evangelho para isso. Acham que as boas novas de Deus é para dinheiro, amor a si mesmo, né? Mais status ou qualquer outra coisa. Não, não é essas boas novas. As boas novas do Evangelho é as boas novas da salvação. É totalmente oposto. Tanto é que pelas essas boas novas, não somente Paulo, mas Timóteo também foi preso, Pedro também foi preso, não é? Como os outros discípulos, apóstolos, também foram presos e foram severamente agredidos por pregar o Evangelho. Eles não pensaram, não, eu vou pregar o Evangelho porque agora eu vou pegar mais dinheiro. Eu vou pregar o Evangelho agora porque eu vou ter mais status, mais famas, mais amor a mim mesmo. Não. Se estão fazendo isso, é porque são o que mesmo? Os falsos profetas de hoje, ou daquele dia. Agora, eu acho que não tem, né? Tem de cacho, né? Como essa uva aqui, ó, de cacho tem. As boas novas eram e continua sendo e vai continuar a ser sobre um relacionamento real com Deus por meio da obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Entenderam? É assim que as boas novas. As boas novas eram e continua sendo e vai continuar a ser sobre um relacionamento real com Deus por meio da obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Aleluia. Versículo de número 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Pelo qual sofro. Mas nós temos falado isso porque o contexto da carta a Timóteo, Paulo está preso. Então ele sempre cita isso. Pelo qual sofro, pelo qual as minhas algemas. Esse evangelho aqui não trouxe para Paulo glamour. Trouxe glamour a Paulo? Esse evangelho aqui trouxe a Paulo uma vida cheia de desafios, cheia de aventuras e uma vida marcada pelo sofrimento, amados. Esse evangelho aqui, ó. Por isso que nós sempre falamos que isso é loucura para o mundo. Por Paulo pregar o evangelho, não trouxe nenhum glamour a ele. Trouxe. Quem conhece a história de Paulo sabe muito bem que Paulo foi apedrejado, bandido por víbora, sofreu náufrago, não é? Teve que descer de um cesto no muro que queriam matá-lo, né? Agora está preso, prendeu ele uma vez, agora prendeu de novo, e dessa vez aqui lá em Marmetina, ele vai ser degolado. Então isso não trouxe nenhum glamour para ele. Ora, e hoje? O que tem acontecido por aqui, será? Muitos acham que o evangelho é trazer glamour para si mesmo, mas e não é. E não é. O evangelho é para a salvação. Paulo estava sofrendo por pregar o verdadeiro evangelho. Como sempre digo aqui, pregar o evangelho genuíno. Então Paulo estava sofrendo por isso. Não trouxe a Paulo aplausos, ou trouxe aplausos para Paulo. Quem quer aplausos? Hoje muitos querem aplausos, querem status, não é? Muitos querem poder, querem fama, dinheiro, oportunidades, querem microfones. Tem pessoas que dão tudo para estar aqui com o microfone na mão. Não é verdade? Muitas pessoas querem isso. Isso é querer fama e status. Isso é se colocar como centro das atenções. E não como Cristo no centro, mas Ele como centro das atenções. Isso é totalmente equívoco, é totalmente errado, amados. Jesus Cristo, como dito, é o centro da nossa vida. Deus é o centro. Sempre vai ser. E não é eu, não é nenhum outro, mas Jesus Cristo é. Nós aqui não estamos querendo aplausos, nós estamos apenas servindo a um Deus Todo-Poderoso. Assim como Paulo, Timóteo e todos os outros autores da Bíblia fez. Somente isso. E por isso, e por pregar esse evangelho, Paulo estava preso com algemas. E essas algemas, amados, trouxe a ele sofrimento, dor, fome, frio, solidão, separação e dores. Só por pregar o evangelho.
só por pregar o Evangelho. Quem vai querer isso? Quem vai querer isso? Quem vai querer, por pregar o Evangelho, vai querer algemas nos seus pulsos? Vai querer uma prisão? Quem é que vai querer sofrer? Quem é que vai querer dor, ter fome, sentir frio? Quem é que vai ter como companhia à noite um rato? Ou de dia? Era escuro? Quem vai querer isso? E hoje, não se comparando ao apóstolo Paulo, mas por pregarmos o Evangelho, de alguma forma também nós somos zombados. Por pregar o Evangelho nós também sofremos separação, sabia? Nós também sofremos dores. Nós também sofremos esquecimentos por pregar o Evangelho. Somos zombados com frequência. Se não é na tua frente, é pelas tuas costas. Pode ter certeza disso. Não, ninguém está zombando de mim, tá? Pode ter certeza que está. Se não está ali na sua frente, está cochichando ou está nas suas costas. Nós também, pelo simples fato de nós termos entregado a nossa vida a Cristo, pelo simples fato de nós confessarmos o amor em Cristo, assim como Paulo fez, por nós confessarmos que a cruz, que Jesus Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, só por isso, Paulo foi incriminado por isso, foi incriminado por ele foi incriminado por não cometer crime nenhum. Parou para entender? Paulo foi preso, foi incriminado por não cometer crime nenhum. Agora, Jesus Cristo não foi assim também, incriminado por não ter crime nenhum? Aquela cruz era para ele? Não era para ele. É assim, amados, por nós seguirmos a Cristo. Não vai ser um mar de rosas. Não vai ser um mar de rosas. Não vai ser doce. Nós seguimos. E tudo isso que Paulo estava sofrendo foi acusado por Nero, porque Nero tocou fogo em Roma e agora acusou Paulo e os crentes. E ele não tinha feito isso. Foi o próprio Nero que tinha feito isso. Nos acusam também de várias coisas se nós fazemos, amados. Se nós fazemos. E se nós pararmos para pensar, é o Evangelho doce e amargo. Esse Evangelho aqui. É o Evangelho doce e amargo. E isso é uma loucura para o mundo, não é? É uma loucura para o mundo. Porque ele é doce? Porque nós bem sabemos da doçura da cidade eterna, da eternidade. Nós bem sabemos que este Evangelho, ele nos leva a morrermos com Cristo e ressuscitarmos na cidade santa. Isso é o Evangelho. E por que ele é amargo também? Ele é amargo porque aqueles que não aceitam a Cristo, o fim deles qual que é? O inferno. Então ele é bem amargo também. Ele é bem amargo e ele é amargo porque ele afronta o ego das pessoas. Simples assim. Ele afronta o ego das pessoas, porque ele diz que é errado e pronto. Não adianta querer argumentar com a palavra de Deus. Não tem como argumentar com a palavra de Deus. Conjecturando aqui. Se nós pegarmos no limão, descascar e chupá-lo, o que você vai fazer? Uma careta, não é? Se você pegar esse limão, um copo de água, e jogar esse limão num copo de água, vai ficar um sabor estranho, não vai? Vai faltar alguma coisa. Vai ou não vai? Agora pega, junta o limão, a água e coloca açúcar no ponto certo, o que vai acontecer? Vai dar uma bela limonada bem gostosa, não é? É assim o Evangelho. Conjecturando bem simplesmente, bem simples, é assim o Evangelho. Ele é amargo, às vezes sem gosto, mas no final, com a medida certa, ele nos leva à salvação. Na medida certa, nem mais e nem menos. Não é assim? É desse jeito.
Qualquer seguidor de Jesus Cristo estará disposto a sofrer com Ele. Qualquer seguidor de Jesus Cristo está disposto a sofrer com Ele. Aqueles que estão determinados a nunca sofrer por Jesus, podem até admirá-lo à distância, mas nunca o seguem genuinamente. Tem pessoa que só admira. Só admira. Vem na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, décadas. Só admira, mas não está disposto a sofrer com ele. Meu irmão, talvez Jesus Cristo ainda não entrou no coração. Está na hora de abrir o coração para Ele. Está na hora de abrir o coração para Ele. E sempre Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus, contudo, não está presa. Mas, de novo, Paulo está falando isso. Nós precisamos entender uma coisa, amados, que quando Paulo fala que está algemado com Cristo, existe aqui nessa frase, no mínimo 3 tipos de algemas. Preste bem atenção. 3 tipos de algemas. Algemas que estão no pulso dele, as algemas da dor, do sofrimento, da separação, da solidão, do abandono e da humilhação, a segunda, e a terceira, que é a melhor de todas, que é algemas com quem? Com Jesus Cristo. Ou não é assim? Que Paulo sempre falou nesse livro aqui, e falou nos outros livros também, eu estou algemado. Mas a palavra de Deus não está algemada. Porque Paulo sabia do reino vindouro que estava vindo. Ou não? Então existem 3 tipos de algemas. E isso é gratificante, porque Paulo não desistiu. E nós também não devemos desistir, porque olha só que Davi diz lá em Salmo 139, 7 e 13. Não precisa abrir. Olha só. Sou levado, algemado ao meu bendito Senhor. Uma algema aferrolhada em minha mão, e a outra na dele. Se eu tentar escapar, Ele não permitirá. Ele está sempre comigo. Se eu subir aos céus, ou se eu tentar ter asas para voar, até lá a sua mão estará comigo. Salmo 139, 7 e 13. Ou seja, nós estamos algemados com Cristo. Mesmo tendo algemas da solidão, do sofrimento, da dor e da separação. Mas nós temos que focar nessa algema com Cristo. É com Ele. Ele não vai soltar da sua mão. Jamais. Quando você vai atravessar a rua com uma criança pequena, quem segura na mão de quem? Se a criança segurar na sua mão, ela escapa. Você deve segurar na mão dela firme. Segurar firme, não, eu te guardo, eu te seguro. É assim Cristo conosco. A nossa algema tem que estar com Ele. A algemada dele, assim como disse o salmista Davi. Paulo sabia disso. Pode acontecer o que for. Eu estou preso, mas eu estou algemado também com Cristo. Aleluia, com Cristo. Nós temos que pensar assim. O sofrimento vai vir para todos, mas as algemas que está aqui no meu pulso é uma algema com Cristo. E quem tem a chave é só Ele. É só Ele. Aleluia. Isso é um evangelho agridoce, amados. É um evangelho agridoce. Aleluia, glória a Deus. É a todo tempo. O Senhor é bom a todo tempo. Sobre a palavra de Deus não está algemada, não está presa. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E como Paulo fala que a palavra de Deus não está presa, a Bíblia é a palavra de Deus. E ao decorrer dos séculos, a Bíblia ela foi atacada mais do que qualquer outro livro da face da terra. Pode qualquer ator escrever qualquer livro aí, não vai ser tão atacado quanto a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ao decorrer dos séculos, ela foi queimada, banida, escarnecida, distorcida e ignorada, não é? Não é isso que está acontecendo hoje? Vamos reescrever a Bíblia? Quem nunca viu essa frase? Estão querendo reescrever as Bíblias, tirando alguns versículos que não se adaptam à prostituição de um certo grupo aí. Não é?
Não estão querendo fazer isso? Então nós vamos tirar esses versículos, porque agora a Bíblia ela tem que ser politicamente correta. Aonde está isso? Ai daquele que mudar uma vírgula sequer da minha palavra. Então a Bíblia ela foi queimada, ela foi banida, ela foi distorcida, escarnecida e ignorada. Mas, deixa eu te dizer, ela permanece para sempre. Ela nunca vai mudar. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Nenhum governador, nenhuma autoridade política, nenhum cético, nenhum queimador de livros, nenhum filósofo, nenhum cientista, nenhum grupo qualquer vai fazer a palavra de Deus parar. Entendam bem isso. Ninguém vai fazer. Nenhum governo, nenhuma autoridade religiosa, nenhum cético, nenhum cientista, nenhum filósofo ou nenhum queimador de livros conseguiu prender a palavra de Deus e não vai conseguir. Não vai conseguir. Eles tentam de qualquer maneira usando redes abertas de televisão. Não vão conseguir. Todos que levantaram caíram. Impérios caíram na presença do Deus poderoso. Impérios grandiosos. Roma caiu, a Grécia caiu, os babilônicos caíram na presença de Deus. Você acha que vocês vão conseguir? Não vão conseguir. Não vão conseguir. Não vai. Não adianta querer parar. Nós não vamos parar de pregar o Evangelho. A palavra de Deus não vai parar. Não vai parar. Onde tiver 2 ou mais reunidos, ali Deus está presente. Não vai parar. Vocês podem tentar de qualquer forma. A palavra de Deus não vai ser parada. O governo está tentando parar de qualquer maneira. Não pode mais isso, não pode mais pregar nos presídios, não pode mais aquilo, não pode mais falar na esquina. Se falar, tem que falar também. Não pode falar aqui, falar lá. Como não? Pode se falar de tudo, mas a Bíblia não? Que país é esse? Que país é esse? Que mundo nós estamos vivendo? Deus nos alertou sobre isso, que isso ia acontecer, mas também nos alertou que tudo passa, mas a sua palavra não vai passar. Paulo sabia disso. Nós temos que saber também: nada para Deus, nada para o Senhor. Querem nos calar de qualquer maneira. Não se cale, igreja, não se cale. Não dê ouvidos a eles. Eles vão tentar te rebaixar, eles estão tentando nos rebaixar. Não. Nós somos em Cristo. Nós vivemos por Cristo. Nós morremos por Cristo. Lá em Roma, no Coliseu, muitos cristãos morreram por não negar a Cristo. E como toda história, se for o caso, nós também temos que morrer por não negar a Deus. Nós não devemos negar a Deus. Estou querendo fazer isso comigo, com você. Queremos que nós negamos a Ele, introduzindo qualquer coisa na tua mente, através da internet, através das mídias e através desses lixos que tem TV aberta aí. Só lixo. Não tem nada de bom que sai de lá. Nada. Propagandas, principalmente agora, perto do Dia dos Namorados. Presta atenção nas propagandas das grandes lojas, para você ver. Só olhe lá para você ver. Dê uma boa analisada lá. Aquilo ali não é bíblico. Então, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passa. Vão tentar pará-la, mas elas não vão conseguir, viu? Não vão. Mas, no entanto, infelizmente, por alguns pronto. Vamos lá. No entanto, em alguns púlpitos por aí, infelizmente, têm se tornado púlpitos de autoajuda, de encontros que não proclamam a palavra de Deus. E a escritura de Deus, ela tem sido como parcimônia, ou seja, ela não provoca conflito mais, ela não
não leva mais à salvação, não mostra mais os nossos erros, os nossos pecados. Então, muitas vezes, é como se o púlpito agora se transformasse numa casa de massagem, sabe? A massageador de ego. A Bíblia, para esses falsos mestres, se tornou isso. O livro de autoajuda, o livro que não mostra o pecado, que não confronta. Aí, o que vem acontecer? Esses próprios pseudos pastores têm colocado uma corrente na Bíblia. Não deixa ela falar, porque eles falam, interpretam da forma deles os incautos, que não querem ler, não querem aprender, só querem ouvir e ir embora para casa com aquela sopa rasa. Sopa rasa, sabe o que é sopa rasa? Aquela sopa que pode ser até gostosa na hora, mas é rasa, daqui 1h30, 2 horas, você vai estar com fome de novo. Então, não tentam entender a palavra. O que acontece? Não sabe de fato o que a Bíblia está dizendo, mas vai lá só para ouvir aquele tal, aquela uma falar da palavra de Deus, mas não está tendo um alimento concreto. Aquele alimento que entra até no tutano dos ossos, deixa você firme para a caminhada de Deus. E infelizmente estão fazendo isso agora, em vários lugares por aí. Não estão falando da pregação verdadeira, do que é o verdadeiro evangelho. Não pregam a verdade. Aí, entre aspas, logicamente, conjecturando, estão colocando a corrente na Bíblia. Mas mesmo assim, Deus ainda fala. Mesmo assim, Deus ainda comunica. Sai daí! Aí onde você está, não é o lugar que eu estou. Se afaste deles. Não é isso? Não foi dito isso, pastor, hoje aqui? Eu tenho um chamado. O chamado é quando? Agora. É agora. Não é amanhã. É agora. Larga tudo e siga-me. Ah, mas eu não vou largar minha casa. Não vou largar meu carro. Não vou largar minha família. Não, larga tudo e siga-me. E siga-me. Às vezes não dá mais tempo, viu? Às vezes não vai dar mais tempo. Jesus falou assim, olha, nem eu sei a hora. Então, há um alerta. Se Jesus Cristo não sabe a hora, nós sabemos da sua volta. E quem vai subir com ele? Aqueles que creram nele. Quem não crê, já está condenado. É isso que a palavra diz, igreja? Mesmo assim, amados, entre tudo isso, ainda há homens e mulheres que pregam a verdadeira palavra da cruz. Ainda há. Versículo de número 10. Versículo de número 10. Por favor, siga aí. Porque por esta razão tudo suporte, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Para que também, por isso, tudo suporto por causa de quem? Dos eleitos. Aqui eu já desde mão quero adiantar que nós não pregamos o calvinismo e também não pregamos o arminianismo. Nós só pregamos a palavra. Amém, amados? Não quero criar confusão na cabeça de ninguém. Amém? Até mesmo porque nós vamos entender quem são esses eleitos aqui. Os eleitos de Deus são aqueles que Deus tem um chamado, amados. Aqueles que Deus tocou no coração. E você sabe disso. A Bíblia é bem clara em dizer que Jesus Cristo ele veio para todos. Não é, pastor? Mas aqueles que crê, vou repetir, serão salvos. Mas aqueles que não crê, não serão salvos. E esses são os eleitos. Esses nós temos que entender, correto? Esses nós temos que entender. Então, por isso, tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo sabia quem eram os eleitos? Nós sabemos quem são os eleitos? Então não temos que suportar tudo para os eleitos? Nós não temos que levar a palavra a todo o povo da terra? Isso é o Evangelho de Deus. Não importa a linha de raciocínio do calvinismo, não importa a linha de raciocínio do arminianismo, não importa isso. Nós temos que seguir essa linha. Qual que é? O Evangelho.
Então, nós temos que pregar o Evangelho, que Paulo lá na prisão, em toda a sua carreira, ele não sabia quem eram os eleitos. Nós também não sabemos. Nós temos que pregar. Jesus não falou assim, ó, prega para esse irmão, pula 2 e prega para esse, pula 3 e prega para aquele, prega para aquele 5, não prega para quem? Para todos. Para todos. Para todos. E Paulo diz para quê? Para nós, Paulo falou assim, Timóteo, suporte. Suportar o quê? Aquilo que nós já vimos. Todo sofrimento, toda a dor. Mas lembrando que as algemas que está aqui, você está algemado com Cristo. Nós temos que suportar, porque nós temos que levar o Evangelho a toda criatura. Ou não é? A toda criatura. Não é só a Mariazinha e o Chiquinho. Não, é a toda criatura. Nós temos que levar o Evangelho a toda criatura. E isso, o que é? Isso é amor, amados. Isso é amor. Pense bem, isso é amor. É um amor fora do comum. Fora do comum. Porque muitos não querem, não, eu já recebi o Evangelho, então para mim já está bom. Não foi isso que Jesus Cristo falou, foi? Não foi. Nós temos que continuar a caminhada. Nós temos que continuar a caminhada. Temos que continuar a caminhada. Para que também eles alcancem o quê? A salvação. Para que eles também alcancem a salvação. Isso é de uma extraordinária. Isso é muito bom. Nós temos que suportar isso porque eles venham. Nós temos que suportar isso pelos eleitos, porque eles também venham alcançar a salvação. Isso, Paulo não está sendo egoísta. Nós não podemos ser egoístas também. Olha que coisa maravilhosa. A nota diz assim, a vida de Paulo não foi gasta apenas em resgatar as pessoas em Jesus, mas também em vê-las crescerem e se tornarem completas em um relacionamento com Cristo. É um relacionamento completo, para que elas também venham a alcançar a salvação. Quem aqui não quer a salvação daquele seu ente querido, que outra hora estava na igreja e agora não está mais? Quem aqui não quer isso? Quem aqui não quer a salvação daquele amigo seu, daquela amiga sua, do seu pai, da sua mãe, talvez que seja desviado, nunca foi na presença de Deus? Então essa salvação nós temos que alcançar, para que nós temos que pregar o Evangelho para eles, para que Deus venha alcançar eles pela palavra da salvação. É o Espírito Santo que vai convencer. Sou eu, é o Espírito Santo. E a palavra diz assim, com glória eterna. Com a glória eterna. Qual é a ideia aqui de glória eterna? A Bíblia diz que a glória eterna pertence a quem? Ao povo de Deus. Não pertence a Libertadores da América. Pertence a Deus. Pertence a Deus. Pertence ao povo de Deus. E essa glória eterna, queridos, é maior que qualquer glória terrena. Que qualquer glória terrena. Como já dito, muitos querem a glória aqui, para si mesmo. Mas os verdadeiros crentes querem o quê? A glória eterna que está por vir. Mas nós temos que pensar nisso diariamente. 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 A glória eterna, na tradição cristã, na palavra de Deus, ela é após a morte. Quando nós vamos ser recompensados com a presença de Deus e a felicidade lá na eternidade. Isso aqui é a glória eterna. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. Lá em 1 Pedro 5, 10, 11, diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Pedro fala, ora,
o Deus de toda a graça que é em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Fez o quê? Nos chamou à sua eterna glória. Olha só. Mas, depois de ter o quê? Sofrido por um pouco. Estou sendo bem claro aqui. Para que nós possamos nos aperfeiçoarmos, nos firmar, nos fortalecer e nos fundamentar. Aí sim, quando morremos, aí nós vamos ter o quê? O século dos séculos, na eternidade. Amém, amados? Versículo de número 11 até o 13, que diz assim, olha: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui que nós lemos do versículo 11 até o versículo 13 era uma canção. É uma canção de adoração que tinha naquela época, e Paulo cita ela aqui. Então ele começa dizendo assim, olha, esta é uma palavra digna de confiança. Ou não é? Nós temos que confiar de que maneira na palavra de Deus? Totalmente. Totalmente. Não só nos versículos preferidos. Não, temos que confiar em toda ela. Então, Paulo, essa é uma palavra digna de confiança. O que Paulo disse, a palavra de Deus é uma palavra digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Preste bem atenção. Se morremos com Ele também viveremos. O cântico aqui está falando do quê? Da promessa da ressurreição. Nós vamos morrer com Ele também nós vamos viver. E aqui Paulo diz, praticamente de duas ou mais maneiras, essa morte. Primeira, é a morte do batismo, certo? Se nós morremos para a vida do homem, o velho homem, nasceu um novo homem. Então essa foi a primeira morte. A segunda morte é a experiência de vida. E a outra é que cada um de nós tem uma experiência de vida após a morte com Jesus. Vendo a nossa velha vida terminar como Jesus Cristo, Jesus da cruz. E ter nossa nova vida começando com sua ressurreição dentre os mortos. Ou seja, quando nós deixamos a nossa vida na mão de Deus, nós morremos e ressuscitamos com Ele aqui. O velho homem morreu e o novo homem nasceu no batismo. Quando nós morremos aqui fisicamente, nós vamos reinar com Ele no céu, não é assim? Então aqui Paulo, mas também Paulo aqui ilustra bem, que nós não podemos esquecer, que essa morte também era uma morte para Paulo, uma morte de martírio. Olha, eu vou morrer, mas eu vou morrer com Cristo. E também sei, Paulo fala, que eu vou ressuscitar com o mesmo Cristo. E esse é o nosso pensamento. Nós bem sabemos que nós já morremos pelo batismo e ressuscitamos com Cristo, uma nova criatura. Nós também sabemos que vamos morrer, vamos ressuscitar com Ele na glória. Essa é a confiança da cruz. Essa é a nossa confiança. E se perseverarmos com Ele, também o quê? Reinaremos. Isso nos garante, amados, nos dá total confiança da recompensa eterna. Não é isso? E se perseverarmos, nós estamos nos perseverando com Cristo. Nós temos sido crente fiel para receber a recompensa eterna. Nós temos que sempre estar nos questionando sobre isso. Porque nós temos que perseverar com Ele. Porque com Ele também nós vamos reinar. Olha que privilégio. Olha que privilégio. Não sou eu que digo, hein? É a palavra de Deus. Ela nos assegura que nós vamos ter essa recompensa. E com Ele nós também vamos reinar. Isso é maior que tudo. É maior que qualquer recompensa terrena aqui.
Você pode estudar, se formar na faculdade, arrumar um bom emprego. Os homens podem dar tapinha nas suas costas. Isso é passageiro, mas reinar na glória com Deus, amados, que privilégio será. E é isso que nos aguarda, viu? Não é outra coisa. É isso que nos aguarda. É isso que nos aguarda. Se o negarmos, Ele nos negará. A canção aqui adverte aqueles que negam a Jesus que eles mesmos serão negados. Existem várias formas de negar a Cristo. Várias, inúmeras formas, incontáveis formas. Mas não vou entrar nisso porque a palavra diz, ela é bem clara. Se o negarmos, Ele também nos negará. Às vezes, nessa vida, neste mundo, é muito fácil negar a Cristo. Em pensamento, em atitudes, em jeitos, trejeitos, em falar, em andar como não é para quem não é que andar, participar de lugares que não é para participar. Estamos negando a Cristo. E ele é bem claro aqui, esse versículo é muito pesado. Ele é bem claro aqui, se negarmos, Ele também nos negará. Mas Ele não nos negará. A canção adverte que aqueles que negam a Jesus, que eles mesmos serão negados. Pelas as atitudes daqueles que o negaram, dizem, não, eu os negarei. Bom, talvez isso seja pesado demais para aqueles que não creem em Cristo, mas para os crentes, não. Para nós crentes, não. Nós temos que estar assegurado, a Bíblia nos assegura que nós vamos reinar com Ele. E nós não o negamos, de forma nenhuma. Nós falamos que Ele é vivo e que vivo está à destra de Deus. Aqui, o plano de fundo aqui está dizendo assim, aquele que negar a Cristo, ele não será coroado. Terrível, não? Aqueles que negar a Cristo, ele não vai ser o quê? Coroado. Não vai ser coroado. Não vai ser coroado. Não tem jeito. Não vai ser. Só serão coroados aqueles que não negarem. Para pensar. Nós vamos ver isso lá em 2 Timóteo 4,8. Só vou adiantar. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Olha só, Jesus disse claramente em Mateus 10,33, mas aqueles que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, em letra maiúscula, do meu Pai que está onde? Nos céus. Quantos estão negando a Cristo nesse momento? Por qualquer coisa, por qualquer força da carne, por qualquer desejo carnal, por qualquer outra coisa, estão negando a Cristo. Então Jesus Cristo, ele foi bem claro, Jesus Cristo ele é bem claro. Aí está o Evangelho amargo e doce. Porque ele fala que aqueles que permanecerem fiéis será coroado. E agora ele está falando que aqueles que negarem, ele vai ser negado também diante do Pai. Não tem brincadeira com o Evangelho, gente. Não tem como brincar com a palavra de Deus. Jesus disse claramente a isso, que ele vai negar diante do Pai. E que dia ele vai negar? No dia do grande juízo. No dia do grande juízo. Imaginou no dia do grande juízo Jesus te negar? Sabe que essa negação vai te levar para onde? Então é importante que aquele e aquela que se desviou do caminho de Deus, volte logo. Se reconcilie com Deus agora, e não amanhã, agora. Em nome de Jesus. E aqueles que não reconheceram Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida, reconheça Ele agora. Em nome de Jesus, aí na sua casa mesmo. A hora que você for ver esse vídeo, você faça essa confissão agora.
quem aqui está presente e não fez essa confissão, a hora é agora, faça essa confissão. Eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Porque se o negarmos, Ele vai nos negar perante o Pai. Isso é terrível. Aquele que tem o poder da salvação, que fala assim, vem comigo agora, largue tudo e venha. No mesmo dia, Deus do juízo falou assim, eu te negarei, porque você me negou lá na terra perante os homens. Não é? Esse é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Se somos fiéis, Ele permanece fiel. Não podemos negar a Jesus. Devemos manter o que é a nossa lealdade com Ele. Agora, no entanto, se alguém for infiel, o que vai acontecer? Ele permanece fiel. Jesus Cristo sempre vai permanecer fiel. Mas é fiel a quem? Aos pecados nossos? Não, fiel a Ele mesmo. E não a nós. Então agora, se não souber interpretar, não, tudo bem, se Ele é fiel, então agora eu vou fazer tudo que há de errado. Não, Ele é fiel a Ele mesmo, não ao homem. Muitos confundem esse versículo aqui. Uma coisa terrível, amados, é quando as pessoas que usam o nome de Jesus se mostram infiéis. Muitos foram afastados de Jesus por causa de hipócritas, da hipocrisia daqueles que tomam o seu nome. Mas toda a falta de fé do homem não refuta a fidelidade de Deus. Toda a falta de fé do homem não refuta a fidelidade de Deus, porque ele não nega a si mesmo. E muitas pessoas, como eu disse, se afastaram de Deus por causa da hipocrisia de muitos homens. Estão distantes de Deus por causa da falsidade, da mentira de muitos homens e mulheres. E o que nós temos que fazer, amados? Orar para que essas pessoas venham voltar na presença de Deus. Para que venham voltar, volte logo para a presença de Deus. Nós não sabemos a hora que Jesus Cristo vai voltar. Nós não sabemos a hora nem o momento que Jesus Cristo vai voltar. Talvez essa bebida que você tem tomado é uma delícia, porque ela vai entorpecer você e vai dizer, nossa, que delícia. Mas não é. Isso é um engano de Satanás. Ele tirou você da melhor das delícias, que é o Evangelho da salvação, para entrar na delícia do capeta, do demônio. É isso que ele faz. As drogas ilícitas estão aí para enganar. Que gostoso é, não é? Não dá nada não. Não tem problema não, tem sim. E muito ainda. E muito. Está na hora de largar os vícios, largar tudo que é ruim e voltar para a presença de Deus. E se não é convertido, a hora é agora, está na hora. Não é amanhã, é hoje. Calvino diz assim: nossa falta de fé não pode de forma alguma diminuir o Filho de Deus e a sua glória. Sendo todo suficiente em si mesmo, Ele não precisa de nossa confissão. É como se Ele tivesse dito: deixe todos os que desejam abandonar a Cristo, por eles não o privam de nada. Quando eles perecem, eles permanecem inalterados. Quando perecemos, Deus permanece inalterado. Ele não se altera. Mas o cristão pode permanecer fiel à medida que Deus capacita. Mesmo que alguém tenha vacilado, eles ainda têm tempo. Não sabemos o tanto de tempo, mas ainda há um tempo. Como o Espírito de Deus os chamam agora mesmo, para se voltarem para o Deus fiel. Podemos ser como um filho pródigo, que caiu em si, viu a sua falta de fé e voltou para a casa do Pai. Para a casa do seu Pai, que havia sido fiel a Ele o tempo todo. O tempo todo. Amém, amados? Até aqui eu vou, porque nós temos que celebrar a Santa Ceia. Se Deus permitir, domingo que vem nós continuaremos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda honra e toda glória seja dada a Deus que reina eternamente. Amém.